Prefeitura de Niterói homenageia Paulo Gustavo e prejudica os lojistas. Como uma mudança aparentemente tão insignificante como a mudança do nome de uma rua poderia causar tantos problemas e prejuízo para a população? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os vereadores da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, resolveram fazer uma homenagem póstuma ao ator e humorista Paulo Gustavo, que era natural da cidade. No dia 19 de maio, 2 semanas após o falecimento do humorista, os nobres vereadores municipais aprovaram um projeto de lei que altera o nome da rua Coronel Moreira César para Rua Ator Paulo Gustavo. Uma bela homenagem, vocês não concordam? Porém, quem não gostou nada disso foram os comerciantes estabelecidos na rua em questão. Representados pelo Sindicato dos Lojistas no Comércio de Niterói, o Sindilojas, os comerciantes se posicionaram contra a mudança no nome da conceituada rua, por se sentirem extremamente prejudicados com a alteração. Antes de prosseguirmos com esta análise, precisamos deixar claro que não temos nada contra o humorista. Respeitamos muito a sua memória e prestamos nossas condolências à família. Sua morte certamente foi uma tragédia, porém, nos limitaremos a falar do que fizeram com o seu nome. Então, vamos prosseguir. O fato é que, por mais simples que pareça, essa história lança uma interessante luz libertária sobre alguns aspectos importantes. O primeiro deles é bastante óbvio. Qualquer decisão tomada por burocratas tende a, inevitavelmente, prejudicar pessoas, ainda que de forma indireta. O segundo ponto, um pouco menos evidente, nos demonstra que as propriedades, inclusive as ruas, não pertencem ao Estado, mas às pessoas que nelas vivem e desenvolvem suas atividades. O brasileiro que se aventurou a abrir uma empresa sabe bem que qualquer alteração no endereço de seu estabelecimento representa uma considerável dor de cabeça. Em primeiro lugar, o novo endereço deve ser objeto de uma alteração contratual a ser protocolada na Junta Comercial do Estado. E isso, é claro, com o pagamento da respectiva taxa do serviço. Após a nova informação ser acatada pelos órgãos públicos pertinentes, os fornecedores da empresa deverão ser avisados do novo endereço, para evitar que as mercadorias necessárias ao funcionamento daquele empreendimento deixem de ser entregues. Esse, porém, é o problema do trâmite burocrático. Existe um problema ainda maior que foi externalizado pelo presidente do citado sindicato, Charbel Tawil, o fato de que as pessoas já conhecem aquela rua pelo seu tradicional nome. Nós sabemos bem que no Brasil é comum se referir a uma casa ou loja dizendo aquela casa amarela na rua tal, ou então aquela loja de material de construção na rua fulano. É por isso que os pontos comerciais da Rua Moreira César, famosa na cidade, são extremamente valorizados. Imagine o prejuízo que a simples troca do nome daquela via representaria a todos os envolvidos. Além disso, as empresas terão despesas com troca de materiais de marketing, peças publicitárias, entre outros. Tudo isso por causa de uma canetada estatal, que trocou o tradicional nome de uma rua conhecido há 40 anos. Tal acontecimento deixa ainda mais claro que a real finalidade do Estado não é o bem da população. Leis como essa de alteração de endereço são completamente inúteis do ponto de vista prático, além de trazerem consigo inúmeros prejuízos para terceiros. Não é que os vereadores de Niterói tenham desejado prejudicar alguém. Eles simplesmente não se importam e não tinham qualquer ideia a respeito das implicações de suas ações. Quando o Estado age, as consequências não recaem sobre os políticos e burocratas, mas sim sobre a população. Portanto, esses indivíduos têm todos os interesses para agir cada vez mais, aumentando seu próprio poder, mesmo que isso represente prejuízo para outras pessoas. Junte a isso o fato de que a maioria desses burocratas não tem qualquer ideia do real funcionamento da sociedade, pois nada conhecem além da esfera do serviço público, e você terá o pior dos cenários. É como disse Charbel Tawil. O presidente afirmou, basicamente, que quem sabe dos desafios do dia a dia de um comerciante não são os prefeitos e os vereadores, mas sim os próprios comerciantes. E essa é uma das questões-chave para entendermos por que as inúmeras regras e normas estatais apenas pioram a vida de todos. O fato é que toda a carga legislativa do país, seja de qualquer esfera governamental, é feita por pessoas que não entendem dos assuntos sobre os quais estão legislando. Os burocratas não possuem conhecimento de causa, não estão próximos dos acontecimentos, não conhecem as necessidades.
Pior ainda, eles sequer precisam lidar com as consequências das normas que vierem a aprovar. Do alto de seus castelos, eles decidem leis aleatórias com base naquilo que consideram ser correto. Mas, via de regra, estão completamente alheios à realidade. Realidade a qual apenas o povo conhece. Nesse caso, os comerciantes têm uma capacidade muito maior do que qualquer vereador para perceber que toda essa história é uma grande furada, que longe de homenagear quem quer que seja, vai apenas criar transtornos desnecessários e prejudicar muita gente. Em sua defesa, a Prefeitura de Niterói afirmou que a mudança foi realizada após uma consulta pública, na qual 90% dos moradores consultados aprovavam a troca do nome da rua. Deixemos de lado o fato de que apenas 34 mil pessoas, ou seja, 6,5% da população da cidade, foi consultada. E foquemos apenas no que essa informação nos fala a respeito do conceito de democracia. Não se pode negar que essa foi uma decisão democrática. Não apenas a esmagadora maioria dos consultados era favorável à mudança do nome da rua, os vereadores, que em tese são os representantes do povo, também foram favoráveis. Contudo, pela ética libertária, apenas as pessoas que vivem na Rua Moreira César ou que ali possuem estabelecimentos comerciais é que poderiam decidir algo do tipo. Os outros moradores da cidade não deveriam ter poder para influenciar essa escolha. Afinal, eles pouco seriam impactados. Mas é assim que funciona a democracia no fim das contas. A escolha da maioria deve ser acatada por todos, ainda que tal escolha represente sérios prejuízos para uma minoria. O segundo ponto desta análise, menos evidente e mais sutil, é o fato de que as ruas não pertencem ao Estado, ele apenas se apodera delas por meio da força. Elas pertencem a todos os envolvidos com seu uso, delimitação e proteção. As pessoas que ali moram, os comerciantes que ali desenvolvem suas atividades, os proprietários de escritórios, de estacionamentos, etc. Dessa forma, o Estado também não possui poder sobre o nome das ruas, dos prédios e de outras obras humanas. Tal como os famigerados apelidos de escola, os nomes adotados pela população acabam pegando. Provavelmente, você não conhece o elevado presidente João Goulart, mas certamente já ouviu falar do Minhocão em São Paulo. E talvez você não conheça o Parque Ambiental Carlos de Oliveira de Cro, mas deve conhecer o Piscinão de Ramos. Não importa o nome que os burocratas estabeleçam para determinada obra, vai prevalecer o desejo das pessoas envolvidas em seu uso, e a Rua Coronel Moreira César provavelmente continuará tendo esse nome, apesar da imposição estatal. Como se daria a resolução desse problema numa sociedade livre? É tudo muito simples. A rua em questão teria um proprietário ou um conjunto de proprietários. Qualquer alteração quanto à nomenclatura, ou mesmo quanto à numeração, precisaria ter aprovação dos residentes e dos que lá estivessem estabelecidos, algo que poderia estar expressamente previsto no contrato inicial. Se o proprietário passasse por cima da vontade dos envolvidos, ele estaria quebrando o contrato e, portanto, poderia sofrer punições. Além disso, vale destacar que o problema do trâmite burocrático citado anteriormente não existiria, já que essas burocracias só existem no Estado. Tratando-se de uma rua dita pública, porém, a coisa é bem diferente. Apenas um interesse é levado em conta, o do Estado e de seus colaboradores. Não há nada de público aí, tratam-se de interesses bastante privados, referentes a uma classe formada por políticos e burocratas, que exploram o restante da população em benefício próprio. Nesse caso, até a menor iniciativa estatal, como a simples mudança do nome de uma rua, tem o potencial para causar enormes transtornos para diversas pessoas. O Estado é mestre em fazer caridade com o chapéu alheio, ou, como neste caso, em homenagear umas pessoas às custas de outras. Para os políticos envolvidos, a ideia é ótima. Eles ganharão capital político para as próximas eleições, perdendo no máximo o voto dos moradores daquela rua. Para os verdadeiros interessados em toda essa história, porém, resta apenas o prejuízo. Enquanto uma sociedade livre teria sempre em mente, por força da lógica do mercado, o interesse de cada indivíduo, o Estado leva em conta apenas um suposto interesse coletivo, algo que, na verdade, significa interesse dos políticos. Quando o Estado age, temos apenas uma certeza: indivíduos serão prejudicados. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por JJ Liber, escrito e narrado por Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!